Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista dessa série de lições é o pastor Clayton Ivan Pomerening. Chegamos hoje, meus irmãos, à última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem por título O Cativeiro de Judá. Veremos hoje, meus irmãos, os fatos que envolveram a ida para o cativeiro do reino de Judá e da cidade de Jerusalém, que são os últimos acontecimentos relatados ali no livro de 2 Reis. O textuário da lição está ali no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16, e nos diz: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Já a verdade prática nos ensina: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está ali no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e o segundo texto no mesmo livro de 2 Reis, agora no capítulo 25, versículos de 1 a 10. Acompanhe a leitura, por favor, 2 Reis 24. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Agora, 2 Reis, capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus o perseguiu, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias, aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Vemos nesses dois textos lidos, queridos, o cumprimento, então, da promessa de Deus feita através do profeta Jeremias para aquela nação que muito se rebelou, que muito provocou a ira do Deus Todo-Poderoso. Vemos aqui, então, que a palavra de Deus, a promessa que Deus havia feito através de Jeremias, se cumpriu na vida daquele povo. Eles passariam 70 anos de exílio na Babilônia, para que pudessem aprender a adorar ao único Deus, o Deus verdadeiro. Como objetivo geral da lição nós temos sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Já para os objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, apontar os motivos da decadência de Judá. Já para o tópico 2, revelar a teimosia do rei Zedequias. E finalmente, para o tópico 3, relatar a queda de Judá. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo de notas de aula que eu utilizo para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo,
ou se você está assistindo esse vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do arquivo de notas de aula também está aqui, logo abaixo do vídeo. Agora sim, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. Meus irmãos, como fizemos nas duas lições anteriores, eu considero importante nós passarmos para os irmãos uma visão geral de como estava Judá e Jerusalém, um pouco antes de Zedequias assumir o trono ali. A Bíblia nos conta que depois que Josias fez aquele reinado maravilhoso, promoveu aquele retorno lindo ali de Judá e Jerusalém ao Deus Todo-Poderoso, por causa da sua teimosia, da teimosia de Josias, ele acabou sendo morto pelo rei do Egito. Josias se meteu numa guerra que não era para ele. Inclusive a Bíblia nos dá a entender até que ele se colocou contra a palavra do próprio Deus. Vamos ler o que está ali, em 2 Crônicas 35, versículos do 20 ao 22, na Nova Versão Internacional. Depois de tudo o que fez Josias, depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, subiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros, dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus. Percebam, meus irmãos, por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. E nesse episódio, queridos, Josias foi morto pelo rei do Egito. Então vejam que o final de um reinado brilhante que Josias teve foi marcado por uma morte prematura, tão somente por conta de uma teimosia. Então, é nesse ambiente que Deus começou a operar ali o início do seu julgamento sobre Judá e sobre Jerusalém. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim. Então aqui nós vemos o comentarista mencionando que nós tivemos, logo após Josias ir a óbito, ser morto pelo rei do Egito, Judá teve 4 reis que participaram do processo da deportação para a Babilônia, conforme nós mencionamos e lemos os seus nomes agora. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Aqui, meus irmãos, tem um detalhe importante a ser mencionado, que se nós passamos pela passagem bíblica muito rapidamente, pode parecer-nos que o tempo do cerco foi 2 anos, mas na realidade foi um pouquinho menos de 18 meses. Vamos ler o que está ali em 2 Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 4, na Almeida Revista e Corrigida. E sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, no mês 10º. Então perceba, o mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês. Então vejam, eles foram do dia 10 do 10º mês do ano 9 até o dia 9 do 4º mês do ano 11. Então nós temos aí realmente quase que 18 meses se passaram. Então, muitas vezes nós passamos lendo muito rápido esses versículos e vem à nossa mente, é do ano 9 até o ano 1/10 são 2 anos. Não, mas na realidade são exatamente quase 18 meses.
O ponto central da lição nos diz: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. O que significa isso, queridos? Significa que quando nós erramos, conforme nós mencionamos em lições anteriores, Deus não envia diretamente ou imediatamente sobre as nossas vidas a punição, a cobrança pelos nossos pecados. Mas Deus, o que ele faz? Ele usa para conosco de longanimidade, de paciência, aguardando que nós nos arrependamos e nos acheguemos novamente a Ele. Porém, conforme o comentarista mencionou e colocou aqui no ponto central, quando a pessoa despreza essa paciência de Deus, despreza as exortações de Deus para que se arrependa e volte para Ele, aí chega o momento, então, em que a longanimidade de Deus para de agir e começa a agir a justiça de Deus, trazendo a retribuição sobre a vida daquela pessoa que se recusou a se arrepender diante do Senhor. Então é exatamente isso que o comentarista colocou, né? Quando qualquer um de nós se endurece para com Deus, chega sempre o momento da justiça de Deus ser aplicada às nossas vidas. Existe uma palavra no Novo Testamento que diz, né, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, se nós temos a oportunidade, nos arrependamos enquanto há tempo, enquanto ainda a longanimidade de Deus está sendo aplicada sobre as nossas vidas. Não esperemos que a longanimidade cesse e comece a justiça de Deus a ser aplicada sobre as nossas vidas. Chegamos agora ao tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Subtópico 1, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes das nações. Meus irmãos, conforme já definimos em lições passadas, profeta é alguém chamado por Deus para ser o seu representante na terra. E esse profeta é alguém autorizado pelo próprio Deus para transmitir a mensagem de Deus para os seus ouvintes, para as pessoas, para o povo ao qual ele foi enviado. E nós vemos através da Bíblia Sagrada que realmente Deus sempre levantou os seus profetas para exortar tanto a Israel quanto a Judá, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, a que se arrependesse e voltasse o seu coração para o Deus do céu. Porém, nós vimos também, através da Bíblia Sagrada, que eles não se arrependeram. Nós já estudamos esse trimestre que, primeiro, o Reino do Norte foi rejeitado diante de Deus, o seu reino foi invadido pelos assírios e todo o povo ali do norte foi levado para a Síria, sendo completamente rejeitado por Deus e não tendo mais oportunidade de voltar para habitar na sua terra. E agora, nessa lição, estamos estudando a rejeição de Judá e de Jerusalém, o Reino do Sul. Só que há uma diferença entre o que aconteceu com o Reino do Norte e o que aconteceu com o Reino do Sul. O Reino do Norte foi realmente rejeitado por Deus e eles não tiveram a oportunidade de retornar para a sua terra. Já o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, eles foram punidos por Deus com o exílio. Porém, a Bíblia nos diz que esse exílio tinha um tempo determinado, tinha um tempo de validade, que com 70 anos, como nós já estudamos também em trimestres anteriores, o povo de Judá e de Jerusalém receberia a oportunidade de voltar para a sua terra. Então nós vemos aí duas tratativas de Deus. A rejeição completa do Reino do Norte, não lhes dando oportunidade para voltar para a sua terra, e a correção de Deus sobre o Reino do Sul, onde Deus os enviou para o exílio na Babilônia, com a promessa de que com 70 anos eles retornariam para a sua terra. Justamente nesse retorno para a sua terra, nós vemos na Bíblia Sagrada que eles foram completamente curados da idolatria. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Aqui, queridos, essa questão de vindicações era a exigência de Deus para que o povo se arrependesse. Deus usou os seus profetas, que levantavam de madrugada, a expressão bíblica é madrugando, e exortando o povo a que voltasse para o Senhor. Porém, o povo não deu ouvidos àqueles profetas, não deu ouvidos às mensagens de Deus enviadas através daqueles santos homens de Deus. E o que aconteceu?
O juízo de Deus foi derramado sobre as suas vidas. Vamos ler o que está ali em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, na Nova Versão Transformadora. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Ou seja, aqui tem a releitura do texto áureo, porém agora na Nova Versão Transformadora. Vejam, queridos, que impacto que causa essa mensagem. Caçoaram, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Eles realmente estavam pedindo para serem castigados pelo Deus Todo-Poderoso. Queridos, a Bíblia é muito clara em dizer que de Deus ninguém zomba. Nosso Deus é santo, nosso Deus é o Todo-Poderoso, nós não podemos brincar com Deus. Aquele povo pagou um preço muito alto por causa da sua zombaria, porque Deus não se deixa escarnecer, segundo nos diz a palavra dele. Subtópico 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Então, aqui nesse subtópico 2, o comentarista quer mencionar que, através do ministério do profeta Jeremias, Deus já estava mostrando e falando para o povo que todo aquele povo iria em cativeiro para a Babilônia. Porém, o povo, conforme mencionamos, não deu ouvidos, não acreditou na profecia de Jeremias, até que a mesma se cumpriu. Na realidade, meus irmãos, o ministério do profeta Jeremias, ele durou no mínimo 40 anos ali em Judá e Jerusalém. No mínimo 40 anos. Vamos fazer as contas. O seu ministério durou 18 ou cobriu 18 anos do reinado de Josias. Cobriu os 3 meses do reinado de Joacás. Cobriu os 11 anos do reinado de Jeoaquim. Cobriu mais 3 meses do reinado de Jeconias. E, por fim, cobriu os 11 anos do reinado de Zedequias. Então, 11 com 11 dá 22, com 18 dá 40. 40 anos e meio, no mínimo, do ministério de Jeremias ali em Judá e Jerusalém. 40 anos profetizando, 40 anos anunciando o juízo de Deus que viria sobre aquele povo, porém eles não deram ouvidos à voz do Senhor. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Vejam, queridos, durante os 40 anos, mais de 40 anos do ministério de Jeremias, se levantaram muitos falsos profetas ali em Judá e em Jerusalém. O mais proeminente é o falso profeta chamado Ananias, que se colocou diante de Jeremias com uma profecia mentirosa para o povo. E ele foi desmascarado pelo próprio profeta Jeremias por ordem do próprio Deus. Leamos o que está ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos de 1 a 4, na Almeida Revista e Corrigida. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Porém, queridos, essa mensagem era uma mensagem mentirosa por parte de Ananias. E o próprio Deus, conforme eu mencionei há pouco, mandou uma mensagem para Ananias, desmascarando na frente de todo aquele povo. Leamos o que está ali em Jeremias, capítulo 28, versículos de 15 a 17, também na Almeida Revista e Corrigida. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor:
eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então vejam, meus irmãos, que esse Ananias se colocou contra o profeta Jeremias, ou se colocou diante do profeta Jeremias para rebater a mensagem, a profecia que Jeremias tinha lançado para aquele povo. Porém, Deus mandou que Jeremias fosse repreendê-lo e fosse desmascará-lo na frente de todo o povo. E ainda por cima, veio uma sentença de morte sobre a vida dele. Passados um pouco mais de 3 meses, Ananias morreu, porque ele falou em rebeldia contra o Senhor. Querido, já imaginou se hoje começassem a morrer os falsos profetas, como aconteceu com Ananias? Misericórdia, né? Muitos iam para o túmulo, porque temos visto muitas profecias que não vêm de Deus ultimamente. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê discernimento, que nós possamos estar, meus irmãos, apoiados na palavra de Deus, julgando as profecias, para saber se essas profecias são realmente de Deus ou são frutos do coração do profeta, ou mesmo se tem até procedência maligna. Que Deus nos guarde, meus irmãos, para que nós não ouçamos, não demos ouvidos a doutrinas de demônios. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas de nossos dias. Inclusive, meus irmãos, o apóstolo João tem uma exortação muito forte a esse respeito, a respeito dos falsos profetas. Vamos ler o que está ali. 1 de João, capítulo 4, versículo 1, na Nova Versão Internacional. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, nós realmente, conforme eu mencionei, precisamos estar fundados na verdadeira palavra de Deus, para que tenhamos condição de julgar essas profecias. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que nós somos obrigados a julgar as profecias. Não podemos receber as profecias como se fossem a palavra de Deus vinda diretamente. Nós temos que ouvi-las e temos que julgar para saber, para verificarmos se realmente aquela palavra vem de Deus ou não. O próprio Paulo disse isso. Vamos ler o que está lá em 1 aos Coríntios 14, 29, também na Almeida Revista Corrigida. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Queridos, precisamos julgar as profecias. Subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias. Nós vemos, queridos irmãos, pela Bíblia Sagrada, que o povo é muitíssimo influenciado pelos seus dirigentes. Nós estudamos nesse próprio trimestre, quando o rei de Judá era um homem piedoso. Normalmente, a maioria do povo seguia na sua obediência à palavra de Deus. Porém, quando o rei era ímpio, era desobediente, a maioria do povo também seguia esse rei ímpio, esse rei desobediente. Então percebam que o povo é muito influenciável pela sua direção. E infelizmente, nós vimos no reinado de Judá que muitos reis desobedeceram a palavra de Deus, foram reis ímpios, e o povo, infelizmente, seguiu as ações e os costumes desses reis. Inclusive, conforme mencionamos, Manassés foi um dos piores, e que por causa dele, Judá também foi rejeitada diante de Deus. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Nós temos visto isso, queridos, durante todo o trimestre, né? Pecados abomináveis, né? Derramando sangue inocente, cometeram a corrupção e injustiça social, nós vimos isso também claramente. Aqui tem a questão do ano sabático e também mataram os profetas. Eu gostaria só de citar alguma coisa em relação ao ano sabático. Na lei de Moisés consta uma ordenança para os judeus, para os israelitas, que eles deveriam semear a sua terra 6 anos, porém, no 7º ano, eles deveriam deixar a terra descansar. Era o chamado ano sabático daquela terra. Aquela terra não seria cultivada, aquela terra não seria trabalhada,
a terra teoricamente descansaria naquele ano. O que nascesse ali, por causa o que já estivesse na terra, porque ela não seria semeada, ela não seria arada, adubada, não. Ela ficaria descansando e com certeza nasceriam muitas coisas ali. E aquelas coisas que nascessem dali era justamente para o alimento do pobre, para o alimento da viúva, do órfão, enfim, era para ajudar os pobres. Porém, consta na Bíblia, queridos irmãos, que os israelitas nunca observaram aquele ano sabático. Nunca eles obedeceram essa parte da lei, ou seja, era para semear a terra a cada 6 anos, depois descansar um, semear mais 6 anos, descansar um, enfim. Era esse o ciclo de 7 em 7 anos. Trabalhavam com a terra 6 anos, deixava a terra descansar um. E inclusive na lei consta, queridos irmãos, que se os israelitas perguntassem, mas o que comeremos no ano 7º, visto que nós não semearemos? E havia uma promessa na lei dizendo, olha, eu vos abençoarei no ano 6º, que vocês colherão para comer 3 anos o que foi colhido no ano 6º. Vocês comeriam no ano 6º, no ano 7º e até no ano 8º vocês ainda estariam comendo a colheita do ano 6º até que viesse a colheita, né, do ano 8º. Então havia uma promessa de Deus de bênção no ano 6º para que a terra pudesse descansar no ano 7º. Só que a Bíblia nos fala, meus irmãos, que eles não observaram este ano sabático para a terra. Ou seja, eles estavam com uma dívida para com a terra, uma dívida de descanso para com a terra. E essa dívida foi justamente cobrada durante o exílio do povo de Judá ali na Babilônia. A Bíblia menciona que aqueles 70 anos que eles ficaram na Babilônia foi justamente para cumprir o período sabático que a terra deveria ter gozado, né, que a terra deveria ter desfrutado, porém o povo não obedeceu à lei. Então, por conta disso, eles ficaram 70 anos na Babilônia e esses 70 anos foram para justamente cobrir os anos sabáticos que não foram observados segundo a lei ordenava. Vejam então que as nossas ações, queridos, sempre redundam num resultado, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Eles desobedeceram à lei e depois tiveram que cumprir a lei na marra, obrigados, através do exílio ali na Babilônia. Então, queridos, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Obedeçamos o que a Bíblia diz, custa menos. Cumpramos os mandamentos do Senhor. Podem até parecer difíceis, mas difícil mesmo, queridos, é nós sermos cobrados por desobedecermos a palavra de Deus. É muito melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É muito melhor nos adequarmos às ordenanças de Deus por amor, do que depois sermos cobrados pelas nossas desobediências. Que Deus nos dê da sua graça, queridos, para que nós possamos entender isso. E a própria Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, porque nós temos, aleluia, a ajuda do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo aplica a verdade da palavra de Deus em nossas vidas. E isso, queridos irmãos, é refrigério para nós, isso é graça, isso é ajuda para que nós possamos continuar caminhando na jornada da salvação. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Aqui, queridos, entra uma situação bastante importante de nós lembrarmos, que é o livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher servir ou não a Deus. Nós temos liberdade para escolher obedecer ou não aos mandamentos de Deus. Porém, uma coisa é muito certa também, queridos. Nós temos o direito de escolher, mas também nós temos que nos responsabilizar pelas consequências da nossa escolha, como foi mencionado ali no ponto central da lição. Você e eu temos liberdade de escolha. Quer servir a Deus? Glória a Deus. Não quer servir a Deus? Não é obrigatório. Porém, nós somos obrigados a assumir as consequências das decisões, das nossas escolhas. Eu costumo dizer que a semeadura é opcional, porém a colheita ela é obrigatória. Você não quer semear, você não é obrigado. Mas se você semear, você vai colher exatamente a mesma natureza daquela semente que você usou no seu campo, que você semeou no seu campo. Você e eu temos liberdade para escolher. Porém, nós temos que ter em mente
que temos que assumir as responsabilidades das nossas decisões. E foi o que aconteceu com Judá. Eles decidiram desprezar as orientações, as exortações dos profetas e pagaram um preço alto por isso. 70 anos de exílio na Babilônia por conta da sua dureza de coração. É muito triste, queridos. Mas isso se repete várias e várias vezes próximo de nós. Pessoas que endurecem o coração. A Bíblia fala que nós não devemos nos deixar endurecer o coração pelo engano do pecado. O pecado engana, o pecado envolve, o pecado cega. E quando permitimos que esse pecado atue nas nossas vidas, o nosso coração começa a ser endurecido e nós paramos de dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E isso, queridos irmãos, conduz qualquer pessoa que entre por esse caminho, conduz qualquer pessoa à ruína. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, não endureçais o vosso coração. O pecado, queridos, está muito próximo de nós, está ali, em volta de nós, mas nós, conforme o Senhor falou para Caim, a nós cabe dominar as nossas emoções, a nós cabe dominar essas nossas tendências, os nossos pontos fracos, meus irmãos, nós precisamos conhecê-los e vigiar de forma redobrada sobre cada um deles. Não podemos deixar que essas nossas fraquezas nos vençam, mas pedindo graça ao Senhor, conseguimos vencer dia após dia. Pedindo misericórdia ao Senhor, recebemos condição, meus irmãos, de andar em vitória, com a ajuda do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não endureçamos o nosso coração. Não permitamos que o pecado venha nos enganar e venha nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque pecado é enganoso, mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, se nós assim permitirmos. Conforme a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Justamente conforme nós mencionamos, meus irmãos. Não podemos permitir que o engano do pecado endureça o nosso coração. Mas sim que possamos andar em humildade, que possamos estar desenvolvendo a nossa sensibilidade espiritual, para que possamos sempre estar ouvindo quando o Espírito Santo fala, porque ele sempre fala. O Espírito Santo sempre está disposto a nos ajudar. Porém, muitas vezes somos nós que não estamos preparados para ouvir a sua voz. Nós já estamos com os ouvidos tapados, nós já estamos com a nossa consciência meio maculada, por causa de alguma paixão da carne, por causa de algum pecado. Então, queridos, que estejamos em humildade, que estejamos em vigilância, para que o inimigo das nossas almas não nos derrube. Lá no Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos no final, irmãos, estamos muito próximos ao arrebatamento da igreja. Estamos muito próximos à volta de Cristo Jesus para nos buscar. Não percamos aquilo que já temos ganho. Não percamos aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Permaneçamos fiéis, permaneçamos lutando para estarmos de pé naquele dia. Glórias ao nome do Senhor. Porque eu tenho certeza, porque eu creio no que a Bíblia diz, que a recompensa ela é maravilhosa. Poder contemplar a Cristo, poder estar ali diante do Deus Todo-Poderoso, na Nova Jerusalém que está reservada para nós. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa maravilhosa. Vale a pena, queridos irmãos, nós permanecermos fiéis. Vale a pena nós passarmos quaisquer dificuldades que se apresentarem diante de nós. Porque Paulo diz que a glória que nos está reservada não pode se comparar com as nossas tribulações, com as nossas dores, com as nossas lágrimas que porventura tenhamos aqui nesta terra. O que temos lá preparado é muito maior, muito maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Chegamos, irmãos, ao tópico 2, a obstinação de Zedequias e a sua queda. Subtópico 1, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Queridos, aqui existe uma situação bastante importante de ser mencionada.
Zedequias foi colocado no reino ali de Judá pelo próprio Nabucodonosor. Foi o próprio rei da Babilônia quem colocou Zedequias ali como rei. Fez um acordo com ele, colocou ele ali para ser regente em Judá. E Zedequias endureceu tanto o seu coração que se revoltou contra o rei da Babilônia, alguém com quem ele tinha firmado um acordo, firmado uma aliança. E isso foi a sua grande ruína. Em relação a essa dureza de coração do rei Zedequias, vamos ler o que está ali, em Jeremias capítulo 37, versículos 1 e 2, na Almeida Revista e Corrigida. E reinou Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem seus servos, ou seja, nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Então Zedequias realmente era teimoso, não quis dar ouvidos à palavra do Senhor, e conforme mencionei, pagou muito caro por isso. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu não encontrei no livro de Jeremias, não encontrei na história de Jeremias, todas essas ameaças que o comentarista mencionou a respeito de Zedequias em relação a Jeremias. O certo é que o livro de Jeremias, ele não é um livro cujos acontecimentos foram colocados em ordem cronológica. Então você vê, se você estudar o livro do profeta Jeremias, você vê que os acontecimentos não estão colocados em ordem cronológica. Tem coisas que aconteceram depois, que vêm antes, coisas que aconteceram antes, que são colocadas depois ali na sequência. Então quem lê o livro de Jeremias sem observar esses pequenos detalhes, que ele não respeita a ordem de cronologia, pode parecer que realmente Jeremias foi bastante ameaçado por Zedequias, mas na realidade Jeremias foi ameaçado por Jeoaquim. Jeoaquim que ameaçou Jeremias bastante. Então, mas independente disso, o que precisamos entender é que Jeremias permaneceu fiel ao Senhor durante os seus mais de 40 anos de ministério. Ele transmitiu a palavra do Senhor do jeito que Deus mandou. Mesmo que as pessoas não dessem ouvidos, mesmo que as pessoas não acreditassem, mesmo que as pessoas zombassem dele, mas ele foi fiel durante todo o seu ministério. Subtópico 2, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. Nós já até comentamos sobre isso. Ele não deu ouvidos ao que o profeta Jeremias falara. Vejam, meus irmãos, que mais uma mostra da misericórdia de Deus. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia, se rebelou contra ele. Mas mesmo assim, Deus estava dando uma oportunidade para Zedequias, dizendo a ele, olha, se você se render, tudo vai dar certo para você. Você vai ser preso sim, mas Deus vai cuidar de você. Porém, ele não quis. E conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, sabe o que aconteceu com Zedequias? Quando o exército da Babilônia entrou em Jerusalém, na realidade, o exército da Babilônia capturou o rei quando estava entrando em Jericó, porque eles fugiram, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Acabou a alimentação, a comida de dentro da cidade de Jerusalém, não tinha mais comida. O que eles fizeram à noite? Eles abriram um furo, uma passagem no muro e fugiram à noite. Só que a Bíblia diz que o exército caldeu, o exército ali dos babilônicos, eles perseguiram os israelitas e acabaram prendendo o rei Zedequias lá próximo de Jericó. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele foi levado até Nabucodonosor em Ribla. Nabucodonosor fez o quê? Porque ele tinha se rebelado e porque ele não tinha se rendido, Nabucodonosor mandou matar os filhos de Zedequias diante dele. Ele viu os filhos dele sendo mortos ali pelos soldados do rei da Babilônia. E além disso, a Bíblia diz que arrancaram os olhos de Zedequias e o levaram preso para a Babilônia. Vejam, se ele tivesse dado ouvidos aos profetas, principalmente ao profeta Jeremias, que disse, olha, se você se render, bem se irá. Mas ele não quis. Por causa da sua teimosia, seus filhos foram mortos diante dele, e ele viu seus filhos sendo mortos, os seus olhos foram arrancados e ele foi levado para a Babilônia, preso, cego e humilhado.
porque não quis dar ouvidos ao mensageiro, à palavra de Deus através de Jeremias. Aí nós vemos, meus irmãos, a recompensa para as pessoas de coração endurecido diante do Senhor. Meus irmãos, não há como vencer de Deus, não há como ganhar de Deus. Não há como. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Soberano. A nós, criaturas, cabe-nos apenas nos render a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Ninguém ganha de Deus, ninguém consegue vencer a Deus, queridos. Isso é uma ilusão, isso é uma loucura tentar vencer a Deus. Isso é loucura. Ezequias endureceu seu coração e sofreu duramente por conta da sua teimosia. Viu seus filhos serem mortos e teve os seus olhos arrancados e foi como prisioneiro, cego e humilhado para a Babilônia. O resultado de alguém que se endureceu contra as ordens do Deus Todo-Poderoso. Que possamos, meus irmãos, extrair lições importantes a respeito desses procedimentos. Conforme eu mencionei, obedecer é melhor do que sacrificar. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Isso aqui é uma ilusão também. Isso aqui é uma ilusão porque eles imaginavam que por causa do templo do Senhor, por causa que o templo do Senhor estava em Jerusalém, Deus não permitiria que Jerusalém fosse invadida e o templo destruído. Porém, meus irmãos, o povo de Judá já tinha sido rejeitado por Deus desde lá de Manassés. Quando Josias buscou o Senhor, como nós estudamos na lição passada, quando Josias buscou o Senhor, Deus adiou a sentença sobre Judá e Jerusalém. Mas a sentença já estava determinada. E Zedequias e o povo, confiando que Deus não permitiria que os inimigos destruíssem o templo do Senhor, estavam redondamente enganados, estavam iludidos, talvez até pelos falsos profetas. Mas a palavra de Deus se cumpriu, a sentença de Deus foi executada sobre aquele povo rebelde. Chegamos agora ao tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de três ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Vejam, meus irmãos, que a maioria na verdade toda essa movimentação ocorreu ali em Jerusalém justamente por causa do pecado do povo. O povo pecou muito contra o Senhor e o Senhor permitiu que Jerusalém sofresse todos aqueles ataques. A maioria deles motivados justamente pelo pecado do povo. Então realmente a cidade estava bastante desgastada pelos constantes ataques dos inimigos à cidade santa. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Vejam, meus irmãos, então que o depósito de comida, os víveres que que o comentarista mencionou aqui, os víveres, os alimentos que estavam ali estocados, guardados em Jerusalém, foram suficientes para apenas 18 meses de cerco. Porque quando a cidade está cercada, não tem como entrar alimento de fora para dentro da cidade. Os irmãos sabem que em Jerusalém não havia plantações, as plantações eram feitas nos campos que estavam fora dos muros de Jerusalém. Então, se não tinha condição de entrar os alimentos, entrar as verduras, entrar os animais em Jerusalém, não tinha como suprir aquele povo. A única coisa que eles tinham para comer era o que tinha estocado dentro da cidade. E esse alimento todo foi suficiente para apenas 18 meses de cerco. E foi neste momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. Na realidade, meus irmãos, a brecha do muro foi aberta pelos próprios judeus, porque a Bíblia fala que de noite, depois que acabou a comida, acabou o alimento, a alimentação, eles abriram uma brecha na cidade para fugir, no muro da cidade, para poder fugir à noite. Mas todos eles foram capturados pelos soldados caldeus, pelos soldados ali da Babilônia. Então não foi a Babilônia que rompeu o muro.
E sim foram os próprios judeus que abriram uma brecha no muro para poder fugir à noite. Porém, eles foram capturados pelos exércitos dos babilônicos, o exército caldeu. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Aqui, queridos, nós vemos um detalhe bastante importante que gostaria de mencionar com vocês. Nós vemos que até nessa situação de rejeição, Deus ainda deu uma oportunidade para o povo, para Zedequias, na realidade, para o seu rei. Porque conforme nós mencionamos anteriormente, foi o próprio Nabucodonosor quem colocou Zedequias no trono ali de Judá em Jerusalém. Eles fizeram um acordo, eles fizeram uma aliança. E eu vejo o seguinte, se Zedequias não tivesse sido teimoso a ponto de se rebelar contra o rei da Babilônia, possivelmente o templo em Jerusalém não seria destruído. Apesar de que Deus tinha prometido, nós vemos nas entrelinhas que se Zedequias não tivesse se rebelado contra o rei da Babilônia, o templo em Jerusalém não seria destruído. Por que eu digo isso? Porque Nabucodonosor já tinha levado as pessoas para a Babilônia, já tinha deportado um grupo de pessoas para a Babilônia. Só que ele não tinha destruído o templo, ele não tinha destruído a cidade. Ele tinha colocado Zedequias lá para reinar, para governar ali como sendo um vassalo, como sendo um servo de Nabucodonosor. Mas o templo ainda estava de pé, o templo ainda estava intacto ali, não intacto no sentido de não terem feito nada, mas eles levaram alguns vasos da casa do Senhor, mas não mexeram no templo, a estrutura do templo estava lá, a cidade não tinha sido destruída. Porém, queridos, quando Zedequias quebrou a aliança com Nabucodonosor, quando Zedequias, pela sua teimosia, se rebelou contra o rei, ali ele finalizou, ele decretou a sentença tanto contra Jerusalém, como também contra o templo do Senhor ali em Jerusalém. Nós vemos algo que explica sobre isso, está ali em em Ezequiel, capítulo 17, versículos de 11 a 20. A destruição aconteceu sobre o templo em Jerusalém por causa da quebra de aliança que Zedequias fez em relação ao que tinha sido combinado com Nabucodonosor. Vamos ler lá, Ezequiel capítulo 17, versículos 11 a 20. É um texto bastante longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize agora à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Percebam. E tomou um da semente real e fez concerto com ele. E o trouxe sob o juramento e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Veja aqui, é muito claro Ezequiel falando. Nabucodonosor foi para Jerusalém, sujeitou Jerusalém, levou os grandes para a Babilônia, só que pegou uma pessoa da semente real, que era Zedequias, e deixou ali, debaixo de um juramento, debaixo de uma aliança, debaixo de um acordo, para que ele reinasse ali como sendo um vassalo do reino da Babilônia. Então vejam, ali o templo de Jerusalém recebia mais uma oportunidade de continuar de pé, através da fidelidade de Zedequias. Continuemos. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que fez tais coisas? Ou quebrará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir suas muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com um aperto de mão. Havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu,
que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Então vejam, meus irmãos, que esse texto de Ezequiel nos dá a entender que aquele acordo que Nabucodonosor fez com Zedequias foi algo até mandado por Deus. E quando Zedequias quebrou aquele acordo, quebrou aquela aliança que tinha sido feita com Nabucodonosor, Zedequias ofendeu até o próprio Deus. E aí, meus irmãos, a sentença de Jerusalém foi decretada por causa da rebeldia de Zedequias, por causa dele quebrar a aliança que tinha feito com Nabucodonosor. Aí Deus não mais retardou a sua ira contra a cidade e mandou que destruíssem tanto o templo quanto a própria cidade de Jerusalém, por causa da rebeldia de Zedequias. Então daí eu digo a vocês, no meu entendimento, Deus havia dado ainda mais uma chance para que o templo não fosse destruído, porém Zedequias não aproveitou essa chance. Por conta da sua rebeldia, toda a ira de Deus caiu ali sobre Jerusalém, causando a destruição tanto do templo quanto da própria cidade. Subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riquezas de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Na realidade, meus irmãos, nós já vimos experiências como essas na Bíblia de cerco, quando a cidade era cercada pelos seus inimigos. Se esse cerco demorava muito e a comida acabava dentro da cidade, infelizmente a Bíblia fala que chegava ao ponto das próprias mães cozinharem os seus filhos para comer. Vejam que situação de barbaridade. E não foi apenas em Jerusalém que aconteceu isso. A Bíblia diz que em Samaria, na época do profeta Eliseu, também aconteceu a mesma coisa. A Síria estava cercando a cidade de Samaria e cercou ela por tantos anos que acabou o alimento dentro de Samaria a ponto das mães cozinharem os seus filhos para poderem não morrer de fome. Vejam então, queridos, que situação terrível passou aquele povo, tanto ali Samaria na época do profeta Eliseu, como também Jerusalém na época de Zedequias, e no caso de Zedequias foi por causa da sua dureza de coração. Se ele tivesse se entregado ao rei da Babilônia, nada daquilo havia acontecido, mas a teimosia trouxe a completa ira de Deus tanto sobre o rei, quanto sobre a cidade e também sobre o templo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, e o rei viu seus filhos sendo mortos diante de si, teve os seus olhos arrancados e foi preso e humilhado para a Babilônia. Subtópico 3, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Na realidade, meus irmãos, quando nós estudamos Jeremias, nós vemos que Deus sempre usou Jeremias para dizer que, mesmo que o juízo de Deus vinha sobre Jerusalém através dos babilônicos, Deus sempre dava oportunidade para o povo, dizendo: olha, não luteis contra os babilônios, não luteis contra os caldeus, se entreguem, vão para a Babilônia, que lá Deus vai ser com vocês. Então, a mensagem de Jeremias não era uma mensagem de desespero. A mensagem de Jeremias era uma mensagem de sujeição. Sujeitem-se ao rei da Babilônia, sujeitem-se aos caldeus, vão lá para a terra. Por quê? Porque lá Deus vai abençoar vocês. Então, eu achei um pouco complicada essa expressão do comentarista, que a mensagem de Jeremias era uma mensagem que deixou todos desesperados. Por quê? Porque não era bem assim. Jeremias realmente disse: olha, Babilônia vai vir. Os caldeus virão para atacar a cidade. Mas entreguem-se aos babilônios. Por quê? Porque é Deus quem está mandando que eles venham lutar contra a cidade. Então, queridos, mesmo que num primeiro momento possa causar um pouco de desespero, mas a mensagem de Jeremias era completa. Entreguem-se, Jeremias dizia ao povo, entreguem-se aos caldeus. Vão para a cidade lá que Deus vai abençoar vocês lá. Porém, quando a pessoa, enquanto o povo era teimoso, aí sim,
Aí não tinha jeito. Por quê? Porque a espada cairia sobre a vida deles sem misericórdia. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Realmente, queridos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, como diz lá em Lamentações de Jeremias. Deus, ele é amor, Deus é misericórdia. Mas conforme eu mencionei aos irmãos durante esta aula, lá atrás, não nos esqueçamos que Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. Não brinquemos com Deus. Não achemos que, muitas vezes, porque a cobrança de Deus não vem imediatamente após um pecado, que podemos fazer as coisas sem medo algum. Não, meus irmãos. Ninguém brinca com Deus. Não nos esqueçamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus tem paciência, tem longanimidade, mas também que Deus é justiça. Quem não atende à longanimidade de Deus, quem não se arrepende para voltar a Deus durante a época, durante o período da longanimidade, vai sofrer o juízo de Deus sobre a sua vida. Estamos repetindo várias vezes essa questão durante esta lição, queridos, para que isso fique muito claro nas nossas mentes. Deus é amor, Deus é graça, Deus é longanimidade, mas também Deus é justiça. Zedequias desprezou a longanimidade de Deus. Zedequias não quis dar ouvidos ao convite de Deus para retornar. E conforme eu mencionei também algumas vezes nessa lição, ele pagou um preço muito alto por isso. Que possamos ver pegar esse exemplo de Zedequias e possamos refletir a respeito dele. Conforme eu já disse também algumas vezes, é melhor obedecer do que sacrificar. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, queridos, que no mundo nós teremos aflições. Então, para o cristão fiel, a aflição se apresenta diante dele. Para aquele cristão que quer viver em obediência a Cristo Jesus, nosso Senhor, quer andar atrás das pisadas de Cristo Jesus, as aflições se apresentarão. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz para nós termos bom ânimo, porque essas tribulações, elas nos darão paciência, essas tribulações, elas nos ajudarão a crescer, a amadurecer, a desenvolver a nossa esperança. Glórias ao nome do Senhor. E nós temos ainda, meus irmãos, que nos apoiar numa promessa do Senhor. Pois o Senhor diz na sua palavra que Deus não permite que nós sejamos tentados acima da nossa capacidade de suportar. Então podemos ter certeza de que Deus está nos ajudando, Deus está conosco, Deus está com as mãos estendidas sobre nós. E se nós formos fiéis, se nós nos esforçarmos para obedecer ao Senhor, Deus nunca permitirá que nada nos atinja além da nossa capacidade de suportar. A Bíblia que diz, é uma promessa bíblica, nós não seremos tentados acima da nossa capacidade de resistir. Porque Deus nos dará um escape em relação a essa situação. Então, queridos, nós temos tudo aquilo que precisamos. Basta apenas que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Enquanto o Cristo estiver sendo formado em nós, enquanto o Espírito Santo estiver habitando em nós, nós temos a esperança, queridos, de morar com Deus, morar com Cristo nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos encerrando a aula, encerrando o trimestre e acredito que aprendemos muita coisa durante esse trimestre. Vamos para a conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. Queridos, estamos então encerrando essa lição, encerrando esse trimestre, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade. 13 lições juntos, 13 lições em que estivemos aqui compartilhando conhecimento, discutindo sobre temas maravilhosos da Palavra de Deus. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana para comentar a primeira lição do quarto trimestre de 2021.
Graça e paz, que Deus os abençoe.